Presidente, contente. Presidente. Presidente, contente com esta direção, com esta eleição, em direto para o Porto Canal. Presidente, está contente com esta reeleição? Está contente com esta reeleição? Estou muito contente com a forma como decorreu este ato eleitoral. Para quem pôs em dúvida a forma como ele podia decorrer, para quem levantou suspeitas da seriedade que ele iria ter, foi uma resposta que a massa associativa deu de uma maneira extraordinária. Queria congratular-me com este exemplo de vitalidade, de ordem, de respeito e de interesse na vida do Futebol Clube do Porto. Votaram 8.480 associados, o que é realmente notável, porque há muita gente que naturalmente teve receio de sair com as especulações que foram feitas. Como vocês puderam verificar, não houve o mínimo perigo de qualquer infração, de qualquer contágio, foram realmente exemplares. E essa é a primeira mensagem que eu tenho de dar e de agradecer a todos que colaboraram neste ato eleitoral e de um modo particular ao Presidente da Assembleia Geral que o orientou e dirigiu e que hoje, ou terça-feira, terminará as suas funções como Presidente da Assembleia Geral do Clube. Tenho que agradecer ao Conselheiro Matos Fernandes tudo aquilo que fez pelo Futebol Clube do Porto durante estes 4 anos em que foi Presidente da Assembleia Geral e felicitá-lo pelo sucesso deste ato eleitoral. Naturalmente que depois tenho que agradecer a todos os sócios, aos 8.480 sócios que vieram votar, sinal de que sentem e vivem diariamente o Futebol Clube do Porto. E, obviamente, de uma maneira especial, àqueles que confiaram em mim, que no momento que não é fácil para ninguém, repito, não é só para o Futebol Clube do Porto nem para os clubes, no momento em que não é fácil para ninguém, vieram dar-me um voto de confiança, vieram dar-me um sinal de estímulo que é muito importante para as batalhas que se seguem. Naturalmente que estou feliz por eles, porque se confiam em mim e queriam que eu continuasse, é isso que vai acontecer, e a única coisa que lhes posso prometer é, como sempre, porei os interesses do Futebol Clube do Porto acima de tudo, farei tudo pelo Futebol Clube do Porto e, obviamente, que desta campanha eleitoral, de tudo aquilo que se passou, guardarei as minhas ilações e fico sobretudo feliz porque verifiquei que havia órgãos de comunicação social, nomeadamente o jornal A Bola, que fez tudo para prejudicar a minha candidatura, o que é um sinal positivo para o Futebol Clube do Porto e que a mim me dá muito alento, porque é a prova de que ainda sou útil ao Futebol Clube do Porto. Agora a RTP3 para o programa Trio de Ataque, o que é que vai fazer? Qual é a sua máxima prioridade agora para os próximos 4 anos? Estamos a ir para a RTP para o programa Trio de Ataque. Não há, são muitas prioridades. É o centro de estágio, é manter a competitividade que as nossas equipas têm, é fazer crescer a massa associativa, é tê-la o mais unida possível, porque todos somos necessários para os combates que nos esperam, e contar, poder, como até hoje aconteceu aos fins destes 38 anos, deitar-me com a consciência tranquila de que fiz aquilo que entendia ser melhor para o Futebol Clube do Porto, sem medo de ninguém. Já sabe qual é a porcentagem da sua vitória? Já nos pode dizer? Não sei, não faço. Esta reeleição reforça o objetivo para ser campeão este ano e direto para a CMTV? Não, isso não tem nada a ver. O Futebol Clube do Porto com a reeleição ou não reeleição está em primeiro lugar, está na posição que está. Mas é uma motivação.
Não, a equipa não precisa de motivações destas. A equipa está motivada, vai demonstrar nos jogos que faltam que está motivada e naturalmente que terá resposta já na quarta-feira, a resposta cabal ao insucesso que tivemos na última jornada. Vejo um presidente comovido. Vejo um presidente comovido. Comovido? Sim, ou não? Você está a ver demais. Mas 38 anos mais como líder do Futebol do Porto e também como 7 como seccionista, em termos pessoais, o que é que se representa para si? Representa que é uma vida quase que mais de metade, muito mais de metade da minha vida dedicada ao Futebol Clube do Porto, mas naturalmente que se abracei esta paixão, se a assumi, enquanto os sócios como hoje demonstrarem, quiserem que eu continue, eu falo-ei com o mesmo entusiasmo do primeiro dia, com o mesmo sentido de responsabilidade e sempre na esperança de que o Futebol Clube do Porto seja cada vez mais forte e melhor. É o seu último mandato ou não consegue fazer essa previsão daqui a 4 anos? Eu só faço previsões até 3 anos. Portanto, daqui a 4 não lhe posso dizer nada. Está António Oliveira nos estúdios da RTP, comentador da RTP do programa Trio de Ataque. Há pouco elogiava e já previa esta vitória. Agora que ele está a ouvir, tem alguma mensagem para ele, também um histórico também deste clube? Não, queria naturalmente dar-lhe um abraço, saudá-lo. Não é por ter vencido as eleições, é pelo apreço que tenho por ele e, portanto, se tivesse sido derrotado, mandava-lhe um abraço na mesma, porque a amizade que temos entre as pessoas não tem nada a ver com as vitórias desportivas ou as vitórias eleitorais. Portanto, para o António, um grande abraço. Presidente, nesses 2 dias, nas suas intervenções, reforçou também a posição de Sérgio Conceição. Como? Nesses 2 dias, e em várias intervenções que teve, também reforçou a posição de Sérgio Conceição. Eu não reforcei a posição. Estava-lhe a perguntar por Sérgio Conceição e do reforço da posição de Sérgio Conceição. Naturalmente que é sempre feliz sentir, sempre um motivo de felicidade sentir o apoio e sobretudo porque esta juventude, estão aqui muitos da claque dos Dragões, em todos os momentos estão com o Futebol Clube do Porto. E ainda na quarta-feira passada deram um grande exemplo do que é ser uma claque com todo o sentido de responsabilidade. Nós perdemos um jogo que não contávamos perder. Nós, naquele momento, pensava-se que iríamos perder o primeiro lugar e o comportamento dos Super Dragões foi exemplar, sem o mínimo incidente, com a compreensão e partindo de imediato para o apoio da equipa para os jogos seguintes. E eu acho que isto deve fazer a inveja a muitos clubes e a muitas claques. Eu tenho muito orgulho na claque dos Super Dragões. Parabéns. O Sérgio Conceição já lhe ligou a dar os parabéns? Não faço ideia, que eu não tenho atendido o telefone. Sr. Presidente, disse o seu passado. É difícil. Ouvir as perguntas sobre os cânticos da claque do Futebol Clube do Porto, que acabou de ser anunciada precisamente pelo presidente reeleito Jorge Nuno da Costa. O seu legado e o passado no clube foi sempre glorioso. Disse na sua candidatura e fez dela bandeira que o futuro seria alicerçado também nesse futuro glorioso. Agora é a altura de pôr mãos à obra, depois desta reeleição. É o Futebol Clube do Porto pronto para o que o futuro reserva? Obviamente eu tive o cuidado de dizer que não me recandidatava por aquilo que aconteceu no passado. Não me compete a mim
estar a avaliar o que foi feito no Futebol Clube do Porto nos 38 anos da minha presidência. Eu não sou historiador e o que está feito de bom, de menos bom ou até de mau faz parte da história. Se eu não sentisse entusiasmo e capacidade e certeza e grande esperança de que podemos fazer um futuro bom e vitorioso, não me teria candidatado. Não venho para aqui. Houve quem quisesse, que defendeu que os sócios deviam romper comigo aquele sentimento, digamos, de amor que há entre o Presidente e a massa associativa. Não, eu não romperei isso. Eu terei sempre os sócios como prioridade, terei os adeptos no coração e só romperei com aqueles que realmente querem romper e pensam dessa maneira. Agora, é no futuro que eu penso. Terça-feira a direção tomará posse às 6 horas da tarde e vamos começar a trabalhar imediatamente. Foi com esse intuito que renovei a minha equipa diretiva, sobretudo com grande esperança nas alterações no futebol. Foi por isso, a pensar no futuro, que nomeei um grande símbolo do Futebol Clube do Porto, como é o Fernando Gomes, para responsável do futebol de formação, e já hoje estivemos a conversar sobre alterações que são necessárias para que ele funcione de uma maneira mais eficiente e com resultados no futuro ainda melhores do que os excelentes que temos tido. Sr. Presidente, amanhã já há uma Assembleia Geral importante para o futebol português. Enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto, o que é que espera que seja decidido e que saia de lá de importante e positivo nesta altura para o futebol nacional? Eu espero que tudo o que seja decidido, e ainda não sei qual é a ordem de trabalhos, tenho amanhã de manhã uma reunião com as pessoas do Futebol Clube do Porto que estão a acompanhar esse ato. E vou estar presente e o que eu espero é que tudo o que seja decidido seja para bem do futebol português. É com esse intuito que eu vou, não é com o intuito de promover ninguém, de preparar terreno para alguém, quem quer que seja, nem de prejudicar ou deitar abaixo, seja quem for. Vou com o espírito de lutar para que se tirem conclusões proveitosas para o futebol português e mais nada. Concretamente, como lhe disse, ainda não sei a ordem de trabalhos, não posso estar a pronunciar-me sobre nada. Presidente, duas perguntas. Sérgio Conceição se ha reforçado as suas intervenções e pergunto-lhe também se o regresso dos adeptos aos estádios é importante. Baixem só um bocadinho os micros. O Sérgio Conceição não tem nada a ver com este ato eleitoral. O Sérgio Conceição é o treinador de Futebol Clube do Porto, tem contrato mais um ano e fosse qual fosse o resultado destas eleições, ele continuaria. Portanto, isto não reforça absolutamente nada. Naturalmente, poder-lhe dar confiança, saber que vamos continuar a trabalhar da mesma maneira. Agora, nada tem a ver, este ato eleitoral passa ao lado, e muito bem, e tem que passar, do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição está concentrado em trabalhar com a equipa para conseguir os objetivos que pretendemos ainda este ano, que é vencer as duas provas. Portanto, não reforça nada, nem reforça a confiança, porque eu tenho confiança total nele, ele tem confiança total em mim, sabemos ambos o que queremos, estamos numa comunhão perfeita de ideais, portanto, nada isto tem a ver com reforçar ou deixar de reforçar a posição dele. Quanto aos adeptos do estádio? Em relação aos adeptos, eu já falei tantas vezes sobre isso, acho que realmente não faz sentido o que se está a passar. Quando é que vai tomar posse? Há pouco não conseguimos ouvir. Terça-feira às 6 horas da tarde. Quanto aos números de eleição, já números oficiais? Fazer algumas perguntas. Já disse que uma das prioridades é a cidade do Futebol Clube do Porto. Depois, qual é que será a sua outra prioridade, Presidente? Disse várias, é o reforço da manutenção do alto nível que temos em todas as modalidades, tentar melhorá-las ainda, criar a harmonia e a união entre a massa associativa e estar sempre disponível. Penso também que os estatutos precisam de uma reformulação, que de imediato vamos nomear uma comissão para estudar, porque penso que não faz sentido
numa altura destas, que não se possa usar, por exemplo, o voto eletrónico para evitar que as pessoas estejam tanto tempo como estiveram em filas grandes durante estes 2 dias. Sr. Presidente, em termos de número de votos, terá tido sensivelmente o dobro dos votos de há 4 anos. Como é que encara esses dados? Em termos de número, olhando para o número de votos, é muito provável que o senhor tenha tido o dobro dos votos que teve na eleição anterior. Ao fim de 38 anos à frente do Futebol Clube do Porto, com mais um mandato percorrido, como é que olha para estes números? Eu acho que, se analisarmos com seriedade, e vocês que aqui estão têm essa capacidade de analisar com seriedade, mas há muita gente que infelizmente não tem, isto é um bocado surpreendente, porque ao fim de 38 anos do desgaste que sempre dá estar num lugar como aquele que ocupo, com a situação difícil que o clube, o futebol e tudo no país atravessa, com as campanhas que fizeram alguns jornais, com as primeiras páginas escandalosas que alguns não deixaram de fazer para me atingir. Qualquer bicho careta que me quisesse insultar tinha honras de primeira página. O que para mim foi importante, porque a massa associativa já está cansada dessas palhaçadas. E, portanto, quando se vai buscar este ou aquele para me insultar e se põe numa primeira página, isso não joga contra mim, isso joga a favor. E enquanto esses senhores tentarem tudo para que eu não seja reeleito, me mantenha o quiserem e continuarem a fazer, para mim é um grande estímulo, porque é sinal de que ainda sou útil ao Futebol Clube do Porto. Isso quer dizer que 8.500 votantes, também, este número de 8.500 também é uma resposta precisamente a isso? Também, naturalmente, que eu acho, olha, encontrei um senhor, ontem até por acaso fui almoçar depois com o grupo onde ele estava, e ele disse-me que era a primeira vez, tinha vindo votar de manhã, e fomos almoçar depois, não digo onde, se não é reclame, mas e ele disse que era a primeira vez que ia votar, e tem perto de 70 anos, e que ia votar indignado com as últimas capas do jornal A Bola. Portanto, pelo menos um voto eu devo a esse pasquinho. Esta é uma resposta também, Presidente Pinto Costa, àqueles que o acusaram de ter uma lista excessivamente politizada, essencialmente num Conselho Superior. As pessoas acham que eu não tenho nenhuma relutância em... primeiro lugar, não tenho nenhuma relutância, nem nenhuma qui pro quo com os políticos. Nem com os políticos, nem com ninguém. Agora é evidente, com os políticos que não são isentos, falando desportivamente, e que prejudicam o Futebol Clube do Porto, esses eu não gosto. Agora, não tenho nenhum problema em ter qualquer político que seja sério, competente, em tê-lo a colaborar comigo no Futebol Clube do Porto. Em segundo lugar, e referiram sobretudo ao Presidente da Câmara, Rui Moreira, eu não considero que o Presidente da Câmara, Rui Moreira, seja um político. Se ele fosse um político, estaria certamente em algum partido, e muitos o tentaram conquistar. O Sr. Dr. Rui Moreira é um grande cidadão, um grande amante da cidade do Porto e a tudo o que lhe diz respeito, e um grande dragão, até um dragão de ouro ele é. Portanto, não tenho problema nenhum e tenho muita honra em tê-lo como cabeça de lista do Conselho Superior. Há uma preocupação também que falou... Como sabe, o Presidente Rui Moreira também será o Presidente do Conselho Superior. Não é o Presidente do Conselho Superior. O Presidente do Conselho Superior, pelo Estatuto, é o Presidente da Assembleia Geral do Clube. Portanto, o Presidente do Conselho Superior será o Dr. Lourenço Pinto. O cabeça de lista do Conselho Superior será o substituto do Presidente do Conselho Superior, no caso do Presidente da Assembleia Geral não poder estar presente numa reunião. Não será o Presidente nem o Vice-Presidente, é o substituto em qualquer reunião
que falta o Presidente da Assembleia Geral. Agora, quando se diz que é o Presidente, o candidato a Presidente do Conselho Superior, nem ele, nem ninguém, porque essa figura não existe. Há pouco falávamos da classe política. A classe política, juntamente com a Direção-Geral de Saúde, na sua opinião, é culpada, entre aspas, por aquilo que vai acontecendo, no caso do Presidente falava esta tarde, à RTP, da questão de ter público novamente nos estádios de futebol? Olha, eu não sei quem é o responsável, eu não sou de certeza, nem o senhor também. Agora, analise quem é que pode ser. Quem determinar que, por exemplo, um camarote de 126 lugares com 9 filas só pode ter 10 pessoas, se acharem isso normal, eu felicito-os pela ideia. Se não acharem normal, sobretudo quando se olha para o campo pequeno para ver espetáculos onde está o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, nem digo que é bom nem mau. Para mim é incompreensível. Mas acredita que ainda seja possível haver público nas jornadas que restam? Eu depois de ver o que está a acontecer não acredito em nada e acredito em tudo. Sr. Presidente, estamos agora em direto para o play-off da SIC Mais uma Notícias. questão para Perguntava-lhe se há algum Costa, significado especial, agora que avança para este 15º mandato consecutivo na presidência do Futebol Clube do Porto. São os artistas. Quem são os comentadores? Julgo que teremos o Agora uma Rodolfo questão Reis e para a também sessão de a moderação do televisão Paulo Garcia e ainda Rui Santos. Rui Santos. Pinto da Costa. Não, Manuel não. Fernandes. Um abraço ao Rodolfo. Às expectativas com que sai deste ato eleitoral para o 15º mandato consecutivo. Naturalmente, com o entusiasmo redobrado, com tudo aquilo que se passou no Futebol Porto, neste ato eleitoral e com o carinho que vocês mesmos são testemunhas com que tenho sido tratado, não agora, mas desde que aqui cheguei, por sócios em geral do Futebol Porto. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Foram as primeiras declarações do Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, ele que foi reeleito para o 15º mandato, está à frente do clube há 38 anos e assim vai continuar para o quadriênio de 2020 a 2024. Imagens desde o Dragão Arena com aqui as fotografias da praxe, as selfies, hoje em dia é assim mesmo com Jorge Nuno Pinto da Costa, ele que vai começar na próxima terça-feira, depois de tomar novamente posse, o 15º mandato. São 38 anos para já de presidência que vão continuar, pelo menos nos próximos 4 anos.